Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do nosso Câmara em Pauta. Este Câmara em Pauta vai falar de saúde, principalmente doação de órgãos e transplante de órgãos, em homenagem ao Setembro Verde, né, que é a cor da saúde e é a cor que homenageia esta campanha. Hoje eu recebo aqui no Câmara em Pauta o João Luiz Herbes, que é diretor da Central de Transplantes da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. João, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado aí pelo convite, toda a equipe aí do Câmara em Pauta, né? Obrigado aí aos companheiros que estão aí também hoje juntos para falar de um assunto tão importante aí com vocês. Também com a gente o Ronaldo Honorato, que é membro do Departamento de Transplante de Coração da ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara em Pauta. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui para a gente poder falar sobre transplante, doação de órgãos, e certamente será um bate-papo bem agradável. Maravilha, será com certeza. E também com a gente o Edson Aracaki, que é presidente da Associação Brasileira de Transplantados, a ABTX. Tudo bem, Edson? Muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Eu acho que sempre é tempo de falar de doação de órgãos e transplantes. Então, sem perder mais tempo, vamos falar, já que o Dia Nacional da Doação de Órgãos é comemorado em 27 de setembro. Então, vamos começar falando sobre a campanha. João Luiz, a campanha, como é que está no estado de São Paulo? Vocês que são os entusiastas aí principais dessa campanha aqui. Bom, Leandro, a gente está aí com várias iniciativas junto aos hospitais, né? Os principais notificadores aí, os principais viabilizadores desse processo. Então, a gente está com campanhas relacionadas à comunicação, levar o conhecimento, né, para todos os profissionais que atuam dentro desses hospitais em relação à importância do processo de doação, né, ao quanto eles são importantes em todo esse processo. Além disso, a gente tem ali em parceria com a própria ABTO, ações, né, de caminhadas que nós estamos realizando. Semana passada foi realizada uma caminhada na Paulista, aí buscando levar também, né, esse assunto aí, né, divulgar esse assunto, né, da importância da doação. Nesse domingo, né, agora teremos aí uma outra caminhada na Paulista com pacientes transplantados, enfim. Então, essas são as principais ações aí que nós estamos realizando no estado de São Paulo, né, pensando aí no Setembro Verde. Maravilha. Antes de passar para o Ronaldo, que eu quero que ele já fale uma questão um pouco mais técnica da doação de órgãos em si, queria ouvir do Edson, que é o presidente da Associação Brasileira de Transplantados, já que a gente está falando da campanha, né? Como é que é, Edson, a importância, você que acredita que seja transplantado também, de alguém receber um órgão, a importância que tem para essas pessoas poderem receber esses órgãos? Bom, isso é sempre muito importante discutir, né? Porque, assim, o transplante é o que possibilita uma pessoa que está ali na fila numa situação crítica, né, poder ter uma nova chance na vida, né? Eu sou transplantado renal, recebi o rim da minha irmã, já tem 22 anos, e eu sou a prova de que isso realmente é um tratamento transformador, né? Então, por isso que acho que é super importante a gente discutir isso, né? A gente estar sempre divulgando as campanhas, né? Como o João comentou, no setembro, sem dúvida, isso se intensifica, mas a gente precisa ter uma campanha permanente, né? A gente precisa que o ano inteiro a gente fale de doação de órgãos, né? Em setembro, coincidentemente, acabou tendo o efeito do Faustão, né? O efeito do transplante do Faustão, que acabou alavancando, né, essa comunicação, mas sem dúvida não é só disso que a gente precisa, né? A gente precisa de uma campanha frequente o ano inteiro, porque justamente isso é o que vai dar a possibilidade de pessoas que estão na fila saírem dessa condição. Ou seja, importância aí mais do que colocada. Ronaldo, eu já imaginava que o Edson fosse me dar o gancho, né? Falando aí das questões dos transplantes e, obviamente, da importância de se receber. E ele falou que recebeu o rim da irmã. Então, eu queria que você, tecnicamente, falasse para a gente, também como médico,
como é que funciona, primeiro, a doação de pessoas vivas, né? Para quem eu posso doar, eu posso escolher, eu não posso, como é que funciona essa doação no parentesco da família, ou eu posso escolher uma pessoa distante para doar. Tem gente que não tem essas informações, é importante que a gente possa passar. Então, primeiro falando das doações de pessoas vivas que podem doar rim, medula, né, entre outras coisas. Por favor, Ronaldo. Muito obrigado. Existem duas modalidades de doador, né? Nós temos o doador vivo e o doador falecido. Mas veja que o mais importante de tudo é que a gente fale sobre doação, porque a gente não celebra no dia 27 de setembro o dia do transplante. É muito oportuno colocar o Dia Nacional da Doação, porque todo transplante começa com a doação. E a doação é um gesto de amor magnânimo, tanto daquele que doa em vida, quanto daquela família que opta pela doação daquele ente querido que faleceu. Então, alguns órgãos, como rim, como fígado e até os pulmões, eles podem ser doados em vida. Por quê? Temos 2 rins no organismo, então se nós retirarmos um dos rins, nós poderemos oferecer esse rim para uma pessoa que tem uma doença grave que necessita do transplante. À semelhança, nós temos o pulmão, temos 2 pulmões. E também temos o fígado, que tem uma estrutura muito grande, que tem 2 lobos, o lobo esquerdo e o lobo direito, em que um desses lobos pode ser seccionado, pode ser dividido, para a gente fazer, então, o transplante numa pessoa que necessita. Mas eu acho que o foco principal é a gente ter a doação falecido, do doador falecido. Porque a cirurgia de retirada de um órgão de uma pessoa viva é sempre um procedimento grande, é um procedimento cirúrgico. Então, a doação das pessoas que faleceram, a gente consegue obter não um rim, mas nós conseguimos obter 2. Nós conseguimos não um pulmão, mas conseguimos obter 2 pulmões. E, evidentemente, no meu caso, que faço o transplante de coração, é mais do que óbvio que a pessoa tem que estar falecida com os critérios todos que são amparados pela lei, com todo o rigor científico que existe e que baliza esse tipo de procedimento. Você não pode escolher o órgão para quem você vai doar. Existe toda uma compatibilidade e uma complexidade bem ampla para que você possa doar esse órgão. Então, o Edson teve muita sorte da irmã dele ter sido compatível com o sistema imune dele. Se não o fosse, talvez ela pudesse doar em vida, mas esse rim poderia ser alocado para uma outra pessoa. Então, a doação em vida é um processo um pouco mais trabalhoso, tem que ser balizado pela central de transplantes, a central de transplantes acaba sabendo, porque senão podem haver dúvidas e aí a coisa não funciona muito bem. Ô João, então, o Ronaldo falou muito bem aqui que é até mais importante, né, a gente conseguir, todas as doações são importantes, claro, mas é bastante importante que a gente consiga a doação das pessoas falecidas, principalmente também aquelas que tem a questão da morte encefálica, né? Que aí praticamente todos os órgãos ali, os que tiverem lá os critérios técnicos possíveis, conseguem ser doados. Como é que a Central de Transplantes foca nessa campanha? Como é que desmistifica, né, com relação à família, essa doação? Porque muitas recusam, principalmente ou pela incompreensão do que é uma morte encefálica, ou pela incompreensão geral, né, também depois da morte, ou uma falta de preparo, às vezes, da equipe, né, que vai fazer a comunicação sobre a morte para a pessoa, ou então até por motivos religiosos. Como é que vocês trabalham na campanha nesse aspecto, para tentar desmistificar e conseguir aí com que o número de doadores aumente? Bom, Leandro, aqui eu dividiria esse assunto em 2 formas, né? O primeiro que diz respeito à comunicação junto à sociedade, né? E depois essa comunicação junto aos profissionais que estão dentro aí das instituições hospitalares. Então, em relação à sociedade, hoje a gente tem ali uma taxa de recusa, né, no Brasil, em torno de 40% a 42%, variando, né? No estado de São Paulo, geralmente perto dos 39% a 38%.
E quando a gente faz essa divulgação junto à sociedade, a gente quer mostrar para a sociedade o grande benefício que o transplante proporciona, né, para a própria sociedade. Então, eu tenho um paciente, né, que precisa de um transplante de coração, pulmão, fígado, um rim, que ele está numa condição de qualidade de vida ruim, né, e a depender, então, do órgão, do coração, né, do pulmão, do fígado, que não tem terapia substitutiva, se a gente não conseguir realizar o transplante, infelizmente, o paciente vem a falecer. Então, essa é uma situação que a gente busca divulgar junto à sociedade, esse grande benefício que o transplante traz, né, que é devolver a vida e a qualidade de vida a esses pacientes. Já em relação aos profissionais que atuam dentro dos hospitais, principalmente esses que estão nas unidades críticas, né, onde existem os pacientes neurologicamente graves, a gente trabalha com a capacitação e o treinamento desses profissionais através das nossas organizações de procura de órgãos, né, buscando levar o conhecimento, a importância, né, da realização do diagnóstico de morte cefálica, manutenção hemodinâmica do potencial doador, o acolhimento familiar, a entrevista familiar, enfim, todas as etapas, né, que compõem esse processo complexo, né, da doação de órgãos. Maravilha, eu acho que é um trabalho bem feito aí de conscientização, inclusive, que eu acredito que o Edson, aí como presidente da Associação Brasileira de Transplantados, ressoe, ecoe. Eu queria que você falasse um pouco, Edson, para a gente entender qual é a atuação da Associação Brasileira de Transplantados, o que exatamente esta associação faz pelos transplantados. Então, a BTX é uma associação, lógico, sem fins lucrativos, que congrega, né, hoje, mais ou menos 7.500 pessoas em todo o Brasil, com pessoas que transplantaram todos os órgãos, né? E justamente assim, a gente tem 3 pilares de atuação, né? Que é justamente falar da doação de órgãos, da importância da doação de órgãos. Um outro pilar importante é lutar por políticas públicas que possam dar amparo ao transplantado, porque, por incrível que pareça, né, todo o arcabouço para que se aconteça um transplante, ele é muito bem estabelecido, o arcabouço legal, né? Então, todas as leis que definem o processo de doação e transplante é muito bem implementado e executado com maestria, né, pelas centrais de transplantes aí que o João representa, né? Mas, por outro lado, depois do transplante, o transplantado acaba não tendo muito amparo legal, né? O João falou até da questão, né, de melhorar a qualidade de vida depois do transplante e tal, e praticamente esse é um tema que ainda precisa de muita discussão nesse país. Então, a associação tem uma como... Mas que tipo de amparo legal, Edson? Só para a gente entender um pouquinho melhor. O que falta? Então, tipo de amparo legal. Por exemplo, a gente fez um estudo na BTX, né, e, por exemplo, hoje, após o transplante, na população da BTX, 57% das pessoas não conseguem se recolocar no trabalho. Não conseguem. 57%. E a faixa etária dessas pessoas, né, é de cerca de 40 anos. Então, ou seja, nós temos pessoas em idade muito ativa, mas que não conseguem se recolocar. E não existe nenhum amparo do tipo algum projeto de cota ou alguma coisa que possa favorecer com que essas pessoas voltem ao trabalho. É uma discriminação com o transplantado, é isso? Só para eu entender. Existe essa discriminação com o transplantado? Nesse trabalho, a gente também fez uma avaliação se existe algum estigma em relação às pessoas transplantadas, né? Porque tem algumas doenças, né, que, como você sabe, tipo AIDS, assim como foi tuberculose no passado, hanseníase, que carregam estigma, e as pessoas não conseguem se recolocar. E a gente fez uma pesquisa, essa mesma pesquisa, para ver se isso acontecia com o transplantado também. E acontece, existe um estigma oculto, porque é lógico, né, o transplantado, você não consegue ver
na cara da pessoa se ela tem alguma coisa, mas quando num processo de entrevista a pessoa cita que é um transplantado, diminui muito a chance dessa pessoa se recolocar, né? Então, nós temos esse tipo de problema, né? E aí, ligado à questão do transplante em si, é claro, o transplante ele dá certo em 95% dos casos, mas tem uns 5% que as pessoas ainda continuam com alguns problemas, né? E essas pessoas precisam, teoricamente, de ter um amparo legal em termos de aposentadoria, alguma coisa assim. E também não existe na lei, porque a partir do momento que você faz o transplante é considerado uma terapia curativa, quase curativa, então essa pessoa sai daqueles processos que eles estavam antes, que é tipo ter os benefícios de amparo continuado, tal. Ela sai disso, o sistema de previdência acaba retirando quem não se deu bem com o transplante desse tipo de suporte, e o transplantado fica totalmente desamparado em termos de ter alguma possibilidade. O transplantado que não deu certo, né? Mas os que deram certo também, porque eles não conseguem se recolocar. Então, assim, existe uma série de discussões que ainda precisam ser feitas aí, Leandro, para que a gente evolua, né, nesse tema. Dá para a gente aprofundar mais sobre as políticas públicas. Ronaldo, eu vou te dar a palavra depois do intervalo, que a gente já estourou esse bloco, na verdade, então vou pedir licença, vou fazer o intervalo. Na volta, a gente vai aqui ouvir o que o Ronaldo tem a dizer para complementar o que o Edson disse, e também a gente vai falar um pouquinho da questão legal, né? Como é que a gente consegue ter a doação de um falecido, se é só a família que autoriza ou não, e uma polêmica que surgiu muito com a questão do apresentador de TV, o Fausto Silva, para a gente saber quem tem prioridade na recepção dos órgãos, se existe uma lista de espera, se existe um meio de se conseguir isso mais rápido, de repente, né? Então a gente tem que falar para coibir os crimes também, né? Bastante importante a gente falar desses assuntos. E também, evidentemente, enaltecer mais uma vez a doação, que é muito importante. A gente faz o intervalo, doutor Ronaldo, na volta, eu passo para o senhor. É aquele tempo para beber uma aguinha, ó, já voltamos. Legal, Câmara em Pauta já está de volta, a gente falando hoje aqui sobre doação de órgãos, Setembro Verde, campanha para você doar órgãos, principalmente aí para a gente poder ter mais saúde, doação de órgãos salvam vidas. Hoje eu estou conversando aqui com o João Luiz Herbes, que é diretor da Central de Transplantes da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com o Ronaldo Honorato, que é membro do Departamento de Transplante de Coração da ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, e com o Edson Aracaki, que é presidente da Associação Brasileira de Transplantados, a ABTX. Doutor Ronaldo, prometi para o senhor devolver aqui a palavra antes da gente ir para o intervalo. O Edson tinha falado sobre a questão de políticas públicas, né, envolvendo os transplantados. Pode complementar, fica à vontade. E queria que depois que o senhor complementasse, que a gente fale um pouquinho da questão das pessoas que falecem, os entes queridos que se vão. É só a família que pode autorizar hoje as doações pela lei? Tá. O mais importante de tudo que eu vejo nesse bate-papo nosso é a informação. O transplante, ele se pauta em um cenário, né, que muitas vezes a gente fala com a família num momento de muito pesar, num momento de perda muito intensa. É uma pessoa que teve o falecimento declarado, né, então ela foi constatada o óbito desta pessoa através da morte encefálica e ele se torna, então, um doador falecido. Então é muito importante o conhecimento de todo esse processo. Mais do que tudo, o transplante não é só para pessoas que são doentes. Não, esse assunto não me toca, porque eu sou saudável, não tem problema, eu nunca vou precisar de um órgão para transplante. É um ledo engano. Então vejam só, nós durante muitas décadas tivemos o apresentador Fausto Silva, todos os domingos, alegrando nossos lares e conversando e falando. Quem aqui um dia poderia imaginar que justamente esta pessoa poderia vir a necessitar de um transplante de coração, e num transplante de coração em critério de prioridade, ou seja, ele estava tão grave clinicamente que teve que ser transplantada com uma certa celeridade. Então, o conhecimento e o entendimento de que a doação de órgãos, ela contribui para a sociedade, independente de quem vai receber este órgão, com o retorno da própria sociedade. Você reinsere a pessoa que recebeu o órgão no mercado de trabalho, você reinsere esta pessoa no contexto da sua família e você reinsere esta pessoa em contribuições que você não consegue nem dimensionar.
Então, o que o Edson colocou a respeito de políticas públicas que visem a manutenção do transplantado com a sua reinserção no mercado de trabalho é fundamental. Países mais estruturados como Estados Unidos e Europa, que tem uma política de reinserção daquela pessoa transplantada no próprio mercado de trabalho, faz com que o setor econômico se torne produtivo. Aqui no Brasil eu tenho muitos pacientes que são transplantados, cujo empregador tem medo, tem alguma dúvida em relação se aquela pessoa, eu não vou contratar uma pessoa doente. Imagine você contratar uma pessoa que tem uma enfermidade, você vai arcar com falta, você vai ter que pagar um plano de saúde muito bom para essa pessoa para ela poder ser assistida, quando na verdade não é isso que ocorre. Você tem o transplantado que ele é reintegrado à plenitude, à sua família, à sociedade, e muitos querem produzir ativamente. E alguns até negam o auxílio que é concedido, né? Você pode requerer uma aposentadoria pelo INSS, e eles ao contrário, não, eu não quero isso, eu tenho atividade, eu tenho capacidade, eu me sinto pleno para trabalhar. Em relação à prioridade do Faustão, o que aconteceu é o seguinte, no caso de órgãos como coração, pulmões e fígado, nós temos uma lista de prioridade, nós temos critérios médicos que balizam tecnicamente esta prioridade. É notório saber que o coração é um órgão que se deteriora muito rapidamente. Se nós tivermos uma fila de espera muito longa, esta pessoa que for indicada para transplante, ela vai, cada dia que passa nessa lista de espera, descendo um degrau. E chega um momento em que a gente não consegue mais recuperar esse organismo para recuperar a pessoa de uma plenitude total. Só para informar, doutor, há uma lista única, né, em que as pessoas, né, colocam lá. São inscritas. São inscritas, isso. Aí eu falo assim, inscreve, mas não é a pessoa que inscreve, é o médico, toda uma equipe que vai inscrever a pessoa lá no programa. A lista é única e, evidentemente, vai obedecendo a ordem que está lá de chegada. Mas, como o senhor está colocando aí, existem critérios e tem gente que tem que passar à frente por conta da gravidade da situação, né? Exato, os critérios são técnicos e critérios de gravidade. Um dos desempates é o tempo em fila. Então, é evidente que uma pessoa que está esperando por um coração há mais tempo na fila, ela passa a ter um desempate, por quê? Porque ela vai deteriorando, a gente já sabe isso. Então, infelizmente, nós transplantamos aqui no Instituto do Coração, 88% dos meus pacientes são transplantados em critério de prioridade. Então, são pacientes que estão tão gravemente enfermos que precisam do transplante hoje. Entendeu? E assim ocorre com a fila do rim, com a fila do fígado. O que com a fila do rim pode ser um pouco mais lenta, por quê? Porque nós temos uma terapia substitutiva muito boa, a hemodiálise. Mas ninguém quer ficar na hemodiálise durante 10 anos, entendeu? Eu acho que sobre isso o João e o próprio Edson podem falar um pouquinho mais, senão eu vou dominar o palco aqui todo. Não é essa a ideia. Não, mas, doutor, só para a gente completar, hoje, que eu tinha feito uma pergunta, só para a gente não faltar com a informação, na questão das pessoas falecidas, é somente a família que autoriza por lei? É isso? Neste momento, a lei brasileira, ela preconiza o que nós temos conhecido como doação consentida, ou seja, há que haver um consentimento da família. Mesmo que você em vida expresse a sua vontade, eu gostaria de ser doador de órgãos, eu, Ronaldo, gostaria de ser, mas quem decide no momento, caso eu tenha morte encefálica, serão meus familiares. Mas se a conversa existe, se meus familiares sabem do meu desejo, é muito provável que a minha vontade prevalecerá e que então meus familiares poderão tomar a decisão da doação com muito mais paz de espírito. Então a conversa tem que acontecer antes do evento fatídico. Então, conversar sobre doação com o âmbito familiar, discutir em sociedade como nós estamos fazendo aqui, é de suma importância.
Ô, João, a gente falou um pouco da lista, né? Que segue aí alguns critérios, e acho que as pessoas às vezes ficam curiosas. Ah, mas onde está essa lista? Como é que eu posso acessar? Acho que as pessoas se perguntam isso. Então, dá para ter acesso aos critérios de prioridade aí pelo site do Sistema Nacional de Transplantados, das Secretarias Estaduais de Saúde, a transparência, como é que as pessoas podem acessar e acompanhar se elas tiverem com essa dúvida? Boa pergunta, Leandro. Então, em relação aos dados gerais, né, dos pacientes, do quantitativo de paciente aguardando, né, em cada lista de espera, qualquer usuário pode acessar esses dados através do próprio site da BTO, tem lá um Registro Brasileiro de Transplante, e ele consegue encontrar, inclusive por estado, o número de pacientes aguardando por transplante. Então, quantos pacientes aguardam por um transplante de coração no estado de São Paulo, no estado de Santa Catarina, né? Então, é possível acessar através do site da BTO. Agora, o paciente que aguarda por um transplante, ele também consegue acessar essa informação, mas com um nível de detalhamento maior. Então, aqui no estado de São Paulo, né, o paciente que aguarda por um transplante, ele acessa o site da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. No canto esquerdo, no lado esquerdo do site, vai ter um ícone chamado Lista de Espera para Transplante. Ele clica lá e ele vai escolher lá o módulo em que ele está aguardando por um transplante. Então, se eu aguardo por um transplante de coração, eu vou clicar nesse link do transplante de coração e vou digitar o número do meu RGCT, que é o Registro Geral da Central de Transplantes. E aí ele vai acessar várias informações do cadastro técnico dele, dados pessoais, telefone, e-mail, né? E ele acaba sendo, nessa iniciativa, um auditor do sistema. Por quê? Porque ele vai ver se ele está ativo, se ele não está, quantas ofertas, né, de órgãos, né, de doadores ele já recebeu. Então, ele tem ali uma grande quantidade de informação, né? Ele consegue ver a posição dele na lista. Então, é muito transparente, né, esse processo para todo mundo. Excelente, com certeza os links aí, os endereços eletrônicos, você já deve ter visualizado aqui no nosso vídeo. Ô Edson, para a gente aqui finalizar o bloco com você, até porque eu tenho combinado aqui com o Edson que eu preciso me despedir e liberá-lo um pouquinho mais cedo, e do último bloco do programa ele não vai participar, mas eu queria fazer uma reflexão com você muito rápida, para a gente poder pensar nessa questão do transplantado e daqueles que estão, evidentemente, por receber. O Brasil hoje é até referência no assunto, possui um enorme programa público de transplante de órgãos, aí, tecidos, células, talvez seja aí o maior do mundo, ali perto dos Estados Unidos. Os transplantes são feitos por meio do SUS, né? Então não tem custo para as pessoas, isso que é importante a gente falar também. É responsável aí pelo financiamento de 88% dos transplantes no país, o SUS, então praticamente quase tudo é feito por ali. E alguns números que é importante, o Sistema Nacional de Transplantes, que é o SNT, possui uma estrutura formada por uma central nacional, 27 centrais estaduais, 648 hospitais, 1.253 serviços, 1.654 equipes de transplantes habilitadas, 78 organizações por procura de órgão, que a gente vai falar um pouquinho disso depois, e 516 comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos, entre outros tantos números. E aí eu lhe pergunto, Edson, para a gente fazer uma reflexão, com toda essa estrutura, por que a nossa lista de espera ainda é grande, ou por que tantas pessoas acabam ainda perdendo a vida? A falta é de doadores mesmo, ou a gente tem algum problema estrutural aí que você também enxerga, além das políticas públicas que você tinha falado? Nossa, essa pergunta é bem difícil, Leandro. Eu acho que, lógico... É um exercício de reflexão aqui que a gente vai fazer. Na verdade, todo o processo de transplante, eu acho que ele é bem complexo, né? Então, ele é uma terapia complexa e, lógico, né? Para se chegar a isso, existe toda essa complexidade com toda essa estrutura que você mencionou aí, que realmente funciona bem, né? Mas talvez algumas coisas sejam intrínsecas ao próprio sistema, né? Então, por exemplo,
e é só um dos problemas que podem estar relacionados com essa fila grande, por exemplo, a notificação de morte encefálica. Isso é uma coisa estrutural, né? Então, a gente tem lá as UTIs, que são várias em todo o país, né? E que teriam que fazer essa notificação de morte encefálica o mais rápido possível, né? Para o Sistema Nacional de Transplante, né? E aí, com isso, o sistema organizaria todo, né? Desencadearia todo o processo para fazer essa procura aí pelo órgão e tal, né? Isso a gente sabe que tem falhas, né? E aí entra na esteira disso, pode entrar outras coisas, que é tipo até a manutenção dessa pessoa, né? Depois da morte encefálica, né? Porque isso aí é um custo para o sistema também. Então, assim, eu acho que nós temos várias coisas que são intrínsecas do próprio complexo hospitalar, mas também a gente tem coisas ligadas ao transporte, né? Então, a gente pode ter problemas de logística, né? A gente tem o problema, né, como já foi mencionado aqui, da recusa familiar, então também a gente precisa ter uma atuação nisso, né? A gente começou falando, né, das campanhas, né? Então, assim, a falta de informação que as pessoas têm ainda sobre o problema da doação. Então, é um problema muito complexo, a gente não consegue e não vai conseguir, assim, em pouco tempo, solucionar isso, mas se a gente não fizer essa discussão que a gente está tendo aqui, né? Discutir isso com a sociedade, discutir isso até com os centros transplantadores, como a gente melhora isso, né? Você vê, o Brasil é um país gigante, né? Mas se for ver quantos centros transplantadores realmente a gente tem, né? Em todo o estado, próximo ali, né? Das pessoas, né? Porque as pessoas, a gente sabe, muitas vezes elas têm que viajar muito para poder estar perto de um centro transplantador. Então, assim, eu acho que a gente tem uma gama de problemas que, para discutir, que para solucionar, a gente tem que discutir e iniciar essa discussão. E é isso que a gente está fazendo aqui, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer continuamente, né? Não só em momentos como esse, no Setembro Verde, né? Onde esse tema aflora mais, né? Então, é um tema que a gente precisa continuadamente discutir, passa até por essa discussão aí que o Ronaldo falou, da doação, né, consentida versus a doação presumida. A gente sabe que tem um projeto de lei que rolou aí essa semana na Câmara, mas que acabou sendo suspenso. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa discutir, né? A gente precisa abrir essa discussão e ampliar para toda a sociedade, né? Para que realmente esse resultado que é tão bom, né? Que é ter pessoas de volta à sociedade, isso realmente possa ser usufruído por mais pessoas, né? Então... Ô Edson, como combinado, então eu vou me despedir de você, vou deixar aqui um minuto para suas considerações finais, o que você quiser colocar. Agradeço a sua participação e a disponibilidade de estar com a gente nos blocos do programa. Muito obrigado, tá? Legal. Eu que agradeço, Leandro, agradeço aí a oportunidade de estar discutindo isso aqui, né? É bom, de novo, né, ver o João e o Ronaldo aqui nessa discussão. Então, assim, pessoas qualificadas que tem que participar dessa discussão, então a gente, assim, não pode, né, porque é um tema muito sensível, então a gente não pode ter pessoas que não tenham um conhecimento adequado discutindo esse tema, porque senão é um tema que a gente sabe que tem muitos mitos e lendas ainda por trás, né, então a gente precisa ter pessoas que realmente entendam dessa discussão, né, e realmente, assim, né, chamar atenção para todo mundo aí, né, da discussão, né, com a família, a respeito da doação, né? Que, como já foi mencionado aqui, não é que você nunca vai precisar, né, de um órgão, né? Realmente qualquer um pode estar sujeito a isso e pode precisar de um órgão daqui a um tempo. Então é super importante que isso seja discutido, né, não só na sociedade, mas com a sua família também, né? E discutido num sentido amplo, né? Não é falar assim, não, eu quero só ser doador. Não, discutir tudo que tem por trás, né? Quais são, né, o que a sociedade ganha com tudo isso, né? Então, queria agradecer, né? Agradecer muito a possibilidade de estar aqui falando com vocês e, né, vamos tentar fazer isso continuadamente. Obrigado.
Você deixou ótimos temas aqui para debate também, e o que você disse é verdade, a gente não consegue prever o que vai acontecer amanhã, que dirá daqui 10 anos, 5 anos, 10 anos, não dá, né? A gente vai fazer mais uma pausa então, muito obrigado, Edson, tá liberado, a gente vai fazer mais uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta aqui continuando com doação de órgãos neste Câmara em Pauta. Até já. Legal, Câmara em Pauta já está de volta. Hoje a gente está falando aqui sobre o Setembro Verde, o mês da doação de órgãos, e o Dia Nacional da Doação de Órgãos, que é comemorado no dia 27 de setembro. Eu estava aqui com 3 convidados, liberei um deles que me pediu para sair no segundo bloco, então agora a gente continua com o programa com o João Luiz Herbes, que é o diretor da Central de Transplantes da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, e com o Ronaldo Honorato, que é membro do Departamento de Transplante de Coração da ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Eu só queria dar uma informação aqui antes de passar para o Ronaldo. A gente falou como é que a lei age nos casos de pessoas falecidas, né, para doarem, e nos casos de pessoas vivas, que a gente acabou falando no primeiro bloco, não é assim, eu escolho para quem eu quiser. Na verdade, você pode conseguir fazer isso apenas entre cônjuges, hoje pela lei, cônjuges ou parentes de até 4º grau, com compatibilidade sanguínea, claro. Se você for doar para um não familiar, precisa de uma autorização, um processo judicial para que isso seja possível. Doutor Ronaldo, o senhor queria complementar a fala do Edson sobre a educação para a doação no bloco anterior? Fica à vontade. É verdade. O que o Edson colocou é fundamental. Na minha opinião, no meu entendimento, assim, a doação ela vai se tornar mais fluida, ela vai se tornar, nós conseguiremos diminuir os números de recusas familiares à medida em que nós trouxermos conhecimento. E o conhecimento se adquire na escola. Então, crianças que são educadas, crianças que são norteadas desde pequeno sobre o entendimento do que é um transplante, do que é uma doação, do significado do que tudo isso representa para a sociedade, nós teremos então ações efetivamente que serão providenciais nessa redução de recusa por parte das famílias. Em relação ao que nós colocamos, a perda de órgãos ou a perda de doadores, dessas coisas todas, todo sistema tem alguma perda. Então, eu estive agora recentemente nos Estados Unidos, voltei no último final de semana, e este final de semana foi muito interessante para mim. Eu visitei o maior serviço público, digamos, o maior serviço de transplante do mundo. Ele não é público, o maior serviço público é o brasileiro, mas o sistema americano, ele é tão custoso que ele se fundamenta através dos ressarcimentos. Então, os seguros de saúde, as seguradoras de saúde é que pagam todo este processo nos Estados Unidos. Um transplante de coração chega a custar mais de $1 milhão nos Estados Unidos. Então, há que haver uma fonte pagadora muito forte sobre tudo isso. E mesmo lá, eu vi situações em que a gente não pôde captar coração porque nós não tínhamos avião disponível. Eu vi situações em que não foram utilizados órgãos de doadores que vinham sendo mantidos em excelentes hospitais americanos porque não se conseguia fazer a captação de uma maneira adequada. Então, eu vi, mesmo num sistema tão empoderado, tão enriquecido como o sistema de transplantes americano, eu vi que isso pode acontecer. O mais importante de discutir não é a perda, é o quanto nós podemos melhorar aquilo que já temos. Então, se eu tenho um procedimento cirúrgico, se eu tenho um resultado no transplante com uma sobrevida de 80%, por que não chegar a 85%? Por que não chegar a 90%? Entendeu? Então, se eu tenho 40% de recusa familiar, isso não está bom, eu tenho que baixar para 30%. Quando eu chegar em 30%, eu estou tranquilo. Não, porque não chegar a 20%? Porque não baixar mais ainda, entendeu? Eu acho que tudo isso, como eu falei e reforço, é a educação que vai fazer. Então, o trabalho que a Central de Transplante desenvolve junto aos médicos, o entendimento de que o cuidado daquela pessoa que teve a morte encefálica não é uma pessoa que morreu, ao contrário, é um doador que tem o potencial de salvar 7 vidas, doando 7 órgãos. Então, aquilo para um sistema de saúde é fundamental. A comunicação com a sociedade, no entendimento de que não são só pessoas doentes que precisam do transplante.
Hoje, uma pessoa de 30 anos pode não ser tocada pelo transplante, mas essa pessoa, quando tiver 60 anos de idade, pode ter um infarto, pode ter uma doença e necessitar de um transplante, então, no final da sua vida. Com 65 anos, ela pode ser candidata a um transplante, entendeu? Então, essa situação é que tem que ser trabalhada, e eu acho que o nosso caminho por aí vai edificar realmente uma mudança em toda a sociedade. Maravilha. E o doutor falou aqui da questão que às vezes não se consegue transplantar um órgão, ou levar um órgão, ou captar um órgão, que é legal que você saiba que cada órgão fora do nosso corpo, evidentemente, ele tem um prazo de vida útil, então ele precisa ser lá tratado certinho, colocado nas condições técnicas certas e transportado no tempo necessário para que se possa chegar aí na pessoa que vai receber o órgão, né? Senão, e a questão de horas, assim, muitas vezes, então realmente precisa ser um negócio muito bem feito, muito rápido. João, eu tenho aqui alguns dados que eu acho interessante a gente falar, para a gente falar das organizações de procura de órgão, até para complementar o que o doutor disse, para ver quanto a gente consegue ganhar a mais, né? E transformar, né, doutor, a doação de órgão, fazendo aqui um trocadilho, em um ato orgânico, que quando é orgânico já é da sociedade, já vai naturalmente. Tomara que a gente consiga fazer isso. Até agosto desse ano, segundo os dados aqui do Ministério da Saúde, 66.236 pessoas aguardavam aí na lista por um transplante no país, e o estado de São Paulo era o líder da lista de espera, tendo 23.866 pessoas na fila. No entanto, uma notícia boa, doutores, acho que a gente pode melhorar, o Brasil bateu recorde no número de doadores no primeiro semestre de 2023, registrando aí mais de 1.900 doadores efetivos de órgão. Maior índice em comparação com os números do mesmo período dos últimos 10 anos. Tomara que a gente continue subindo esse índice cada vez mais. E o total de doações no primeiro semestre de 2023 possibilitou aí a realização de mais de 4.300 transplantes. E, segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, esse quantitativo representa um aumento de 16% no número absoluto, com relação aí ao mesmo período de 2022. Já que temos esses números, espero que otimistas, mas ainda muitas pessoas aqui na lista de espera, queria que você falasse, João, como é que funcionam as organizações de procura de órgãos e os bancos aí de órgãos e tecidos, como é que funcionam essas entidades? Muito bem. As organizações de procura de órgãos, né, são a unidade aí descentralizada da Central de Transplantes no que diz respeito à busca ativa desses potenciais doadores. Então, aquele paciente neurologicamente grave que está em uma instituição hospitalar, né, e que precisa realizar o diagnóstico de morte cefálica, manutenção hemodinâmica, entrevista, né, o acolhimento familiar, a organização, a partir do aceite dessa família em relação ao processo de doação, a organização, né, da captação dos órgãos desse doador. Então, a OPO, ela é uma estrutura da Central de Transplantes dentro de uma área de abrangência, e todos esses hospitais ali dentro da área de abrangência da OPO, né, ficam sob responsabilidade dela no que diz respeito, então, a todo esse processo da doação, né, a execução desse processo da doação, né, é a OPO que acaba desencadeando. Lógico que há uma grande importância ali das comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplante, né, junto com a OPO, né, em todas essas etapas desse processo de doação. Maravilha, e tomara que as doações aumentem aí cada vez mais, né? Tomara, isso é muito importante mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu acho legal a gente saber, porque embora os números agora estejam aumentando, né? E tomara que continue assim, acho que houve um prejuízo talvez muito grande durante a pandemia, né? Como é que ficaram as doações e transplantes nesse período, Dr. Ronaldo? Olha, felizmente nós contamos com um grande parceiro, que é a Central Estadual de Transplantes aqui do estado de São Paulo. E mais do que tudo, e sobretudo, nós temos o Sistema Nacional de Transplantes. Então, a nossa estrutura de transplante ela é tão bem organizada que a gente conseguiu captar órgãos aonde fosse possível. Então, nosso time aqui no Instituto do Coração
é um time dedicado, nós temos um núcleo de transplantes, então nós temos equipe médica, equipe de enfermagem, equipe multiprofissional, toda focada no transplante. Não são cirurgiões que fazem transplante, não. São médicos transplantadores dedicados a aprimorar, aperfeiçoar e fazer cada vez mais transplantes. Nesse contexto, nós não sentimos muita mudança na pandemia. Nós fizemos 55, 54 transplantes, que são a nossa média normalmente. Então, lógico que isso só foi possível, por quê? Porque nós tínhamos centrais estaduais coordenadas com a Central Estadual aqui de São Paulo, que providenciaram e conseguiram fornecer os meios logísticos para que nós captássemos coração, por exemplo, em Goiânia, em Minas Gerais, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, né? Visto que aqueles locais estavam um pouco mais comprometidos em relação à própria situação da pandemia. Então, eu me lembro que a gente foi captar coração em Goiânia, num hospital que era eminentemente de Covid. Então, nós entramos no hospital, o hospital praticamente dedicado ao Covid, mas teve um trauma, um rapaz que teve um trauma encefálico grave, acabou falecendo, e nós fomos captar dentro do ambiente do Covid, evidentemente com todas as provas sorológicas negativas, com todo o processo rigorosamente estabelecido, e tivemos êxito no transplante dele. Essa parte que você falou do coração é fundamental, e a Central Estadual de Transplantes, junto com a Força Aérea Brasileira e com o Sistema Nacional de Transplantes, fornecem os meios para que nós façamos essa captação. Existe um convênio com a Central Estadual, aqui em São Paulo, com o Governo do Estado de São Paulo, que providencia os meios econômicos, providencia recursos para que nós fretemos aviões para fazer captações à distância. O coração é um órgão que pode ficar fora do corpo apenas 4 horas. E nossa equipe, metade dos transplantes são captados à distância, então é uma pujança muito grande. Isso a gente observa na maioria das equipes transplantadoras no Brasil, né? Então, na época do Covid, a gente andou um pouquinho para trás, mas nós estamos, graças a Deus, como você bem colocou, retomando e fortemente retomando, e espero que a gente mantenha essa onda de crescimento perene. Agora não só andando para frente, como voando, né? Se possível, voando. João, pode complementar se você quiser o que o doutor falou, mas eu queria que você acrescentasse também como é que estão hoje as principais demandas de órgãos aqui no estado de São Paulo. O que precisa mais? Não, perfeito. Eu acho que o que o doutor Ronaldo falou está perfeito. A única coisa é que eu colocaria assim, que no caso da pandemia, aqueles transplantes que o paciente não corre nenhum risco de morte iminente, né? Esse a gente acabou interrompendo, como é o exemplo da córnea, né? Então, no transplante de córnea, a gente teve um aumento importante do número de pacientes que esperam pelo transplante, porque a gente teve que interromper mesmo todo o processo. Mas hoje, né, estamos aí trabalhando arduamente aí para retomar aí o que a gente tinha antes da pandemia, no que diz respeito ao transplante de córnea. Em relação à sua pergunta, né, das principais demandas ali pelo transplante, o rim, sem sombra de dúvidas, é o número, é a lista, o cadastro, no qual a gente possui aí maior quantidade de pacientes aguardando por um transplante, né? E isso se dá, óbvio, porque a gente tem aí, né, como o próprio Dr. Ronaldo já comentou, a terapia renal substitutiva. Então, o paciente, quando perde sua função renal, ele vai para a hemodiálise, para a diálise peritoneal, né, aguardando ali por um transplante. Então, hoje a gente tem ali em torno um pouco mais de 16 mil pacientes aguardando por um transplante de rim, né? A gente tem ali em torno de 170 pacientes ali aguardando por um transplante de coração, em torno de 3 mil pacientes aguardando por um transplante de córnea, né? Então, essas são as principais aí demandas, né, que nós temos hoje no estado de São Paulo aí, à espera, né, de um transplante. E a gente espera que essa lista de espera para fazer um trocadilho, diminua cada vez mais rápido.
Meus amigos, eu preciso aqui já chegar no final do programa. Eu quero agradecer muito pela participação de vocês, então vou deixar um minutinho para consideração final de cada um, e agradeço demais aqui por vocês terem aceitado. Foi um programa realmente muito bacana, trouxe muita informação para o público, e espero que a gente possa aí ter dado uma contribuição mínima para a sociedade melhorar cada vez mais nesse sentido da doação de órgãos. Doutor Ronaldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter participado aqui com a gente. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar e eu gostaria de aqui lançar um desafio. Vamos tirar a palavra espera. Vamos ter uma lista de transplantes. Esta palavra nós temos que tirar, nós temos que remover esta palavra. Não temos que ter lista de espera para transplantes. É o desafio que eu gostaria de aqui levantar para vocês através da doação, através do ato genuíno de amor ao próximo. Lembrem-se, conversem com seus familiares, discutam sobre doação de órgãos. Ela é efetiva, é segura, balizada pela lei, e no Brasil nós precisamos muito de doação. Maravilha, doutor, muito obrigado. João, da mesma forma, agradeço por ter participado aqui com a gente, foi muito bacana, muito esclarecedor, estamos à disposição também para ajudar naquilo que for preciso, enquanto órgão público, né, que a gente é aqui, a Câmara Municipal de Guarulhos, mas muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Eu que agradeço aí a toda a equipe do Câmara em Pauta por trazer um assunto tão importante, né, um debate, né, de um assunto tão importante, e para esclarecer a sociedade em relação a como funciona o transplante, o processo de doação, né? E complementando o que o Dr. Ronaldo falou aí, brilhantemente, eu só trago a informação de que o transplante salva vidas, o transplante devolve qualidade de vida a inúmeras pessoas que hoje aguardam por esse procedimento. E isso só acontece se a sociedade conseguir compreender a importância desse gesto, que é o gesto da doação, né, e a importância, né, que é o transplante na vida de muitas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, João. Que a nossa matéria, né, aquela carne e osso que a gente trouxe aqui ao mundo, possa também ajudar outras pessoas. Muito obrigado a você pelo carinho, por ter acompanhado mais essa edição do Câmara em Pauta. A gente espera que o conteúdo aí tenha sido útil para você, principalmente, para a gente sempre ficar mais alerta, mais atento e, claro, disseminar, por que não, o amor ao próximo. Essa também é a função de um órgão público. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.